Programa do Gusta. Oferecimento Pantera, Instituto que faz história. RP Blindagem. Confiança, segurança e excelência para você e sua família. E BMW Agulhas Negras. O puro prazer de dirigir. Olá, você ligadinho aqui no canal ABC. Lembrando, estamos no número 527 da Claro e nos canais digitais, no YouTube como Canal ABC Oficial e no site canalabc.com. E hoje estamos recebendo uma pessoa ilustre aqui nos estúdios do Canal ABC, ele que é consultor, produtor de televisão e muito mais. Tem uma experiência muito vasta aí na área da comunicação e é fundador da antiga TV+. Então, sem mais delongas, com vocês e para vocês, Carlos Alberto Carreiras. E aí, Carreiras, tudo certo? Tudo certo, Gustavo. Um prazer estar participando aqui do programa do Gusta. Que honra, hein, cara? Obrigado. Lembrando, galera daí de casa, pra quem gosta de acompanhar esse programa, eu já tava falando com o Carreiras há algum tempinho, a gente toda semana se vê, mas eu tava querendo essa entrevista, viu? Porque como um bom corintiano, entrevistar um outro corintiano é sempre bom, né? E é sempre bom também falar para um corintiano. Exatamente. Carreiras, mais uma vez, muito obrigado pela sua disponibilidade, pelo seu carinho, pelo seu tempo. Pra gente começar esse bate-papo pra lá de especial, eu queria saber de você. Você criou, inventou a antiga TV+, Isso. A TV que conectava todo o grande ABC com todo mundo. Como é que foi pra você entrar nessa área? A televisão, ela veio muito cedo para mim, né, cara? Eu era um vendedor de sapato e, de repente, fui trabalhar numa agência de publicidade e, em 3 meses, eu abri a minha própria agência, né? Então, eu de balconista de loja para dono de agência de publicidade foi um gap aí de 3, 4 meses, né? E aí eu comecei numa agência de publicidade, na Penha, e a gente vendia muito rádio, né? Anunciava muito... Ele Correia, Paulo Lopes, Paulo Barbosa, a gente botava muito merchandising, mas muita coisa. E aí eu vi que o merchandising era um caminho legal. O merchandising é um jeito de você... Se aquele programa tem uma grande audiência ou uma baixa audiência, com o merchandising você acaba aproveitando 100% daquela audiência, né? Então eu sempre enxerguei isso no rádio. Aí a gente começou a fazer um trabalho com o programa Mulheres em Desfile, na TV Gazeta, de merchandising de televisão para alguns clientes. Começou. Aí a coisa começou a andar, eu já mexia com muita publicidade de TV Globo, fazendo praças, né? E a gente foi crescendo nesse mercado, que me levou aí a ser, entre aspas, uma das pessoas que mais merchandising tinha em programas femininos. E essa minha ligação com televisão ficou uma coisa sempre muito natural, muito fácil, sabe, Gustavo? Muito fácil de fazer, né? A Ana Maria Braga tinha 30 ações de merchandising por dia e 17 eram da minha agência. 17 ações por dia. Tem noção? É bastante coisa. Hein? Isso só no programa da Ana Maria Braga. Aí tinha os outros programas todos. O programa Amaury Júnior, ele foi criado a meu pedido. O Amaury Júnior conta essa história, é engraçado, né? Ele até brinca, o Carreiras foi meu primeiro Sidney Oliveira, porque o Sidney Oliveira virou um baita patrocinador do Amaury com o tempo, né? E eu, na verdade, eu colocava muito merchandising na TV Bandeirantes, Gustavo. E a Bandeirantes falava assim, ó, coloca mais. Eu falei, você precisa de programa, mas coloca no programa do Amaury. E o programa do Amaury Júnior chamava Flash, era de madrugada. E eu falava, gente, de madrugada não tem call center. Aí eu falei, ó, pega o Amaury, bota ele de dia, que eu compro todos os merchandises e a gente banca o programa. Aí passou uns 15 dias, cara, nós vamos botar um programa das 11 horas da manhã chamado Programa do Amaury. Eu falei, fechado, comprei as 10 ações por dia, Gu. Caramba. Então você vê, a televisão para mim, eu montei um programa na TV Gazeta com a Claudete, né? As Mulheres em Desfile tinha 2 apresentadoras, eu fiz uma proposta para a TV Gazeta, acabei separando elas, ficou o programa para você com a Claudete. Celso Russomano era meu funcionário, Sônia Abrão era minha funcionária, era um barato a história era legal pra caramba. Então a gente sempre teve muita facilidade, muito programa, muito isso. Eu fazia muito infomercial, muito, né? Quem lembra bem aí do Carreiras vai falar, pô, o 1406 era aquele negócio do Facas Guinso. Olha isso. Pessoal, Facas Guinso, Meias Vivarina, essas coisas todas que a gente fazia, né? Cartilagem de tubarão. A dona Araci da Top Term, né? Que foi um achado que a gente estava precisando de uma merchandete e nenhuma estava dando certo para explicar o produto. E ela, como esposa do seu Wolf,
era a pessoa que mais entendia do produto e acabou dando super certo isso daí, né? E aí, cara, eu vim morar no ABC, casei, vim morar no ABC, tinha um canal 40 no ABC aqui, de São Caetano, muito, muito mal feito, mas muito mal feito. Eu falava assim, que merda é essa? Não é possível que essa região aqui, uma região tão rica não tenha um canal de televisão. Foi aí quando, em 2002, eu já vinha fazendo uma proposta para a antiga Cambras, né, Cambras TVA, para dar um canal, eles aceitaram. E aí começou a TV Mais em 2002 com um foco totalmente regional. O falar da esquina e não da China. E é assim que a gente começou a história da TV Mais. E falando em merchandising, Carreiras, aqui no programa do Gusto a gente tem um dos melhores parceiros do Grande ABC, de São Bernardo do Campo e da loja 23 de Maio também, lá em São Paulo. Para você que está interessado em comprar um carro de alto nível, de alto luxo, com conforto, performance e alto nível, você está precisando de BMW Agulhas Negras. Então, faça igual o Carreiras aqui, ó, e vem aqui fazer parte do programa do Gusto igual a BMW. Então, roda o VT. Como vocês sabem, eu sou apaixonado por BMW e esse VT mostra tudo para você aí de casa, a melhor do mercado. Compra lá uma BMW na Agulhas Negras que eu tenho certeza que você também vai se apaixonar. E Carreiras, voltando para cá, você havia falado há pouco que a TV Mais nasceu, né, que se criou em 2002. Qual foi o maior desafio para você de realmente colocar uma TV em uso, né, de fato? Não foi, olha, sinceramente não foi difícil. Não foi difícil. Eu me alinhei de pessoas boas, competentes, né? E a gente acabou criando que foi o maior canal regional de TV por assinatura do país. Você esperava esse impacto? Porque muitas vezes se fala de TV regional, algo pequeno, algo mais enxuto, mas a TV Mais era o contrário disso, era algo grandioso. Então, mas eu já esperava justamente porque eu já pensava grande. É que o pessoal tem mania de achar que o ABC não merece. O ABC merece você fazer coisa top. E se você for analisar, há 25 anos, a cabeça das pessoas aqui era outra. Elas tinham mania de achar que o ABC era um patinho feio de São Paulo. Não pode fazer esse tipo de investimento aqui que não comporta. E a TV Mais acabou sendo, né, uma coisa que mostrou para todo mundo, pô, o cara está fazendo uma televisão aqui padrão de Globo. E foi. A gente tinha a programação que a TV Globo Regional de São José dos Campos, de Santos, de Campinas, não tinha igual a gente tinha, né? A gente tinha o grande Darcio Arruda com um programa à noite diário de 2 horas, que era um negócio absurdo de produção. Um programa diário, ao vivo, de 2 horas, de segunda a sexta-feira, todo dia com uma pauta diferente, não é para qualquer emissora fazer. Hoje você vê assim, pô, que emissora grande que faz isso. Então, você tem um paralelo do quanto isso era difícil, né? E era importante. Mas por quê? Porque respondia, né? Era uma audiência absurda que a gente tinha. Além do dinheiro que se gasta também, porque é uma produção diária, programas em TV regional e aberta também são altas produções. E a pauta que você falou, né? Porque manter um programa diário não é fácil. Não é fácil. Gustavo, você sabe, você faz um programa semanal e você vê como que pauta um negócio. Agora, você imagina um programa diário de 2 horas. Com a produção, a gente, só no programa do Show Mais do Darcio Arruda, que aliás aproveito o seu programa para mandar um beijo especial para ele, para o Darcio Arruda, grande Darcio Arruda, um ícone da comunicação brasileira. Esse sim, uma pessoa, uma referência, né? E eram 8 pessoas de produção nesse programa, para você ver isso como uma TV regional, era algo grandioso. Mas é isso, tratar o ABC como ele merece, né? Eu não apequenei o ABC em relação ao que eu fazia no canal, na TV Mais. Né? A gente fazia o que merecia, né? O São Bernardo. São Bernardo não existia. Hoje o São Bernardo está para ir para a primeira divisão do futebol brasileiro. São Bernardo começou na minha sala, numa conversa, para saber se a TV Mais daria apoio ou não. E eu falei, olha, Edinho Montemor, se você montar um time competente, a gente vai dar apoio. E a gente pegou o time na 5ª divisão do Paulista, foi.
até ele subir, entendeu? E Carreiras, uma outra dúvida que agora me surgiu. A TV é um marco histórico, ela existe há vários anos. E nos últimos tempos tem se falado muito da digitalização, né, das redes sociais, principalmente da TV, né, das novelas verticais agora, né? Uhum. Para você acha que a TV algum dia, na minha opinião não, mas para você, acha que a TV vai acabar com essas novas mídias digitais? Porque, por exemplo, vou dar um exemplo forte e grande no momento. Rodrigo Bocardi, ex-jornalista da Globo, criou o Boca TV Canal, que é um canal digital para todos do Brasil aí e do mundo, né? Porque você consegue acompanhar na palma da sua mão. O que você acha desse mix, né? Porque é uma digitalização e algo histórico que é a TV. É um outro game. Gustavo, existe aí um abismo quando a gente fala em audiência de uma coisa e audiência de outra. Aí você pega, por exemplo, alguma coisa do Rodrigo. Tem lá 300 mil visualizações. Olha, nossa, dessa vez ele arrebentou. Ele colocou naquele vídeo lá, 2 milhões de visualizações. Ele conseguiu atingir aquilo. Nós estamos falando de um ponto da emissora que ele trabalhava. Um ponto de audiência da emissora que ele trabalhava. Então, assim, é outro mundo e só para você ter uma base, a televisão, ela é um dispositivo que tem uma média de 6 horas diárias no Brasil ainda de visualização. As pessoas ficam 5 horas e 40 minutos à frente da televisão. Eu gostaria de saber quem se fala que é o maluco que fica segurando um aparelho de celular 5 horas e 40 minutos assim, ó. Ah, não dá. Não rola. Então, assim, são coisas totalmente diferentes. São coisas... as pessoas hoje têm... o que acontece muito, Gustavo? A televisão, ela é inacessível para muita gente. Então, é normal que tenha um monte de gente que queira criticar a televisão. Sabe por quê? Porque o cara não tem competência de estar lá. Então o cara vai falar que a televisão, o YouTube é maravilhoso. O YouTube. Eu estou ouvindo falar do YouTube desde que ele surgiu. O YouTube vai fazer 20 anos. 20 anos vai fazer o YouTube. E cadê o YouTube aí? O que você vai falar assim, nossa, você fala assim, nossa, o que se segura que o YouTube é isso aí? Tá? Ele não se sustenta sozinho, individualmente. Não rola. Então você fala assim, mas olha, agora a audiência do YouTube está maior. Claro que a audiência do YouTube está maior. É natural. Antigamente, o que a gente fazia no domingo? Eu quero assistir um DVD. Eu quero assistir um som, um rádio. Eu quero ouvir uma música, vou pôr um CD. Você tinha vários dispositivos. Hoje o cara no domingo ele pega a televisão e liga no YouTube para ouvir música. Então ele não está deixando de ver a programação da televisão, ele está ocupando a televisão como um dispositivo, evitando os dispositivos que ele usava antes. Só que o pessoal agora colocou isso tudo numa voz. É uma voz de audiência que chama OTC. Isso é bem legal de explicar, porque a televisão você tem, em primeiro lugar, a audiência da TV Globo. A TV Globo ela tem uma audiência média de uns 15 pontos de audiência por dia. Depois, você tem aí a Record e o SBT que ficam ali brigando. Nessas médias, às vezes com 5, às vezes com 7, fica numa briga ali. E você tem a audiência do OTC, que hoje é a segunda. O OTC quer dizer outros canais. E o que é OTC? A Kantar, ela afere a audiência da seguinte maneira, ouvindo os canais lá na sede da Kantar, no centro dela. Então, quando ela ouve lá o menino, ligou lá o YouTube, pum, é YouTube, é assim, é outro, não conta, tá? Mas agora ele ligou lá, entrou lá o Netflix, tum, é Netflix, mas o que é do Netflix? Ele não chega e fala assim, olha, aquele seriado do Netflix lá está com 300 mil visualizações agora, não rola isso. Agora, qual é a maior audiência do OTC, você sabe? Que rouba mais audiência da televisão? O streaming, talvez? Cara... Na minha opinião... Pense que a televisão é um aparelho que está sendo ocupado para outras coisas. Sim. Eu ia chutar o streaming, porque hoje em dia, por exemplo, meus amigos, vou falar da minha geração. Quando você não está se ocupando com o YouTube, com o celular, porque
o tempo de uso das telas hoje da juventude é altíssimo. Beleza. 10 horas, 7 horas, enfim. Então, mas só que você, Gustavo, você está num nível social, tá? Que você tem esse outro. O primeiro concorrente nessa voz de OTC chama-se videogame, Gustavo. O videogame é na casa das pessoas, é o que comanda lá. Moleque, chega o filho, pega a televisão para assistir videogame e acabou com a festa da casa. Não tem, cara. A mãe não vai assistir a novela, o pai não vai assistir o jogo, não vai. O moleque tá no videogame. Então tá bom. Arruma uma outra televisãozinha lá para fazer o videogame. Ah, beleza. É o que alguns fazem. Mas, em geral, o videogame rouba essa audiência. Né? Rouba essa audiência demais. Aí você tem todos os canais de streaming. Então, se você fala assim, o YouTube, na hora que você vai fazer uma coisa líquida, né, de programação, vamos falar o YouTube que está vendo o programa do Gustavo, o YouTube que está vendo o programa do Danilo Gentili, né? Vamos falar aquilo lá. Ele não dá 3 pontos de audiência. Ele, individualmente, veja bem, todos esses canais que a gente está falando. Então você vai falar assim, como dispositivo, ok, mas já existiam os outros dispositivos antes que concorriam com programação. É que agora as pessoas ficam querendo, tipo, esse negócio, a televisão não é isso. Se televisão não fosse bom, por que o canal UOL virou televisão? Por que a Jovem Pan, o maior sucesso do YouTube, virou televisão? Eu gostaria que explicassem isso. Ninguém consegue explicar. Você não ouviu um cara especialista também assim, vem para frente explicar. Agora você tem mais o SBT, botou mais um canal na televisão. E eu acho que é audiência e credibilidade, né? Eu estava até estudando autoridade, isso. Né? Autoridade também. Eu estava até estudando isso algum tempo atrás. Você pode ter audiência nas suas redes sociais, no YouTube, enfim, no Instagram, que é uma ferramenta muito utilizada no mundo todo, só que talvez você não tenha a autoridade e a credibilidade que você tem na TV. Porque você não vai anunciar, por exemplo, num canal, tanto regional, uma TV aberta, enfim, algo que não vai ser viável para o seu cliente, que é o telespectador, e algo bom. Você não vai anunciar, talvez, vou dar um exemplo que é muito corriqueiro no dia a dia. Bets. Bets é algo que está no dia a dia, principalmente de todos os jovens brasileiros. Só que você não vai, talvez, divulgar uma bet que não seja confiável para o seu público. A não ser que você esteja, muitas vezes, no Tigrinho, no Instagram, na internet. Agora, na TV, você não vai querer dar essa, entre aspas, mancada, perder essa credibilidade por ter mais audiência com o seu cliente. Então, assim, veja bem. Mas hoje o maior anunciante, Gustavo, da televisão é o Betano. O maior anunciante hoje, você entendeu? Você tem o Campeonato Brasileiro que chama Campeonato Betano. Não, mas nesse caso, por exemplo, a Betano, uma bet séria, você pega bet 365, algo sério. Agora, se você pegar aquelas bets meio mas aí é legalidade. Não, mas enfim. aí, assim, Gustavo, aí é legalidade não dá. A gente hoje tem os grupos sérios, porque é uma coisa que eu falo. A gente tem uma discussão, até que eu brinco no futebol, que é essa história do VAR aí, né, que fica essa confusão toda. Eu participo do ABC Talk, que é o programa do canal ABC, todos os dias, mas segunda-feira eu faço o quadro do VAR. E eu tenho levantado essa questão, enquanto alguém que perdeu um dinheiro numa aposta não processar o juiz, não vai acabar isso. A hora que ele meter um processo no juiz ou no cara do VAR, que esse cara receber lá uma extrajudicial na casa dele, vai mudar o jogo. Vai mudar o jogo e vai falar assim, pô, peraí, por que eu estou recebendo isso daqui? Está recebendo porque é o seguinte, você participou de um resultado fraudulento. Mas eu errei. Então, exatamente por errar. Você errou porque você quis. Né? A gente tem casos de jogos que o cara do VAR não tem que acionar, o cara aciona. E tem outros que ele tem que acionar, ele não aciona. Então, isso é o seguinte, isso é o livre-arbítrio dele. Não da regra que ele está lá escrito no caderninho. Então, a hora que chegar um cara, mas um cara postou lá 1 milhão no empate. Aí o time perde, ou não dá o resultado do empate. Mas não deu por quê? Porque o juiz, sabiamente, depois de 20 analistas, o juiz errou porque quis errar. Entendeu? E aí? Então, é esse tipo de situação. Esse é o ponto das bets, que é um negócio muito forte de bet. Né? Agora, falando de programação, Gusta, não tem como, cara, assim, você ficar longe das tendências do que acontece no mercado publicitário. Não tem. Televisão, ela anda sempre assim, entendeu? Ela está sempre andando com o que é o mercado publicitário. Hoje as bets estão aí com esse caminhão de dinheiro, né? E eu, como um futuro publicitário, né? Atualmente estou estudando publicidade e propaganda na faculdade. Que dica você dá em questão de merchandising, em questão de propaganda, de estar realmente focado
nessas tendências futuras, tanto de bet, programação, conteúdo? Que dica você dá para esse pessoal que está entrando nessa área? Gustavo, é muito simples. Sempre procure dar retorno ao seu cliente. Siga isso que nunca vai dar errado. Se o seu cliente tem retorno, você sempre vai estar com ele sempre vai estar com você. É isso que manda. O que não pode é querer fazer espuma. Olha, eu já tive casos, eu vou contar uma coisa aqui. Na época da TV+, eu cheguei a assinar campanha de veiculação, que eu sei, tá bom, esse mapa aqui, não sei o quê. Fiquei todo feliz de receber uma API, eu não vou falar quem é, obviamente. Olha que situação. Eu recebi uma API e, de repente, API é um pedido de inserção, né? Para quem não conhece, desculpa, o pessoal em casa não sabe. É um pedido de inserção. E aí depois eu descobri que é o seguinte, aquele comercial, tá? A gente veiculou ele uma vez só, porque estava acontecendo em Cannes uma votação e precisava se comprovar que aquele comercial tinha sido veiculado. Então, mandaram urgente uma API, como o nosso diretor comercial tinha uma certa amizade com a agência lembrou dele, eu preciso de você urgente, assim, assado, me programa um comercial no seu canal, que é um canal regional, um canal mais em conta, a própria agência bancou, ele foi o cliente. Eles criaram uma campanha só para participar de Cannes de algo que não veiculou. É esse tipo de coisa que você tem que procurar evitar. Ou seja, eles fizeram... O cara só eles querem se promover, eles entendeu? se auto-beneficiaram. É isso, tá cheio de cara assim se auto-promovendo. Hoje, o que eu condeno muito é o seguinte, urgência. O que é urgência? O cara com o celular na mão, ele chega no cliente e ele fala que ele vai resolver todos os problemas da vida do cliente. E o marketing, como é que fica? Marketing, capaz de ele não saber nem o que é marketing. Mas o cara fala assim que não, olha, eu vou fazer um filminho para você aqui, eu vou fazer isso aqui, beleza. Aí o que acontece? Passa 1 mês, 2 meses, 3 meses, o cliente torrou lá seus 15, 20 mil reais, fez uma falta no orçamento dele pra caramba, apertou ele, não deu resultado, daqui a pouco o cara quebrou, aí esse cara fala para ele, eu fiz isso aí para um monte de gente, não deu certo para você, entendeu? É isso. Ele bota a culpa no cliente, a culpa nunca é dele. Nunca é dele. Nunca é dele, não é? Nunca é dele. Então, esse tipo de coisa, eu falo para todo mundo, tem que tomar cuidado. Você tem que procurar fazer marketing. Ou anunciar na televisão, ou fazer rede social, mas você tem que fazer marketing, você tem o site, você tem o outdoor, você tem tudo. Isso é publicidade. A televisão, ela é considerada a mídia de maior autoridade, ela é a mídia mais cara. Agora sim, qual é o problema da televisão? Tem que ser extremamente competente para fazer televisão. E é aí que o cara da urgência foge. O cara da urgência acha que o videozinho dele, né? A gente está com um problema hoje, é o seguinte, né, cara? O cara pega lá o vídeo lá, grava lá, eu sou o corretor, eu sou o vendedor da loja, não sei o que, eu resolvo tudo. Né? E hoje em dia todo mundo é influenciador. Isso, né? e tá beleza. Na palma da mão. E o cara, aí o que está acontecendo hoje? Olha só. Esse cara vende carro pra caramba. Ô, fulano, tô vendo aí que você apresenta bem pra caramba. Você não quer vir tomar um café comigo? Aí o patrão dele, que foi a cobaia dele, que ele treinou tudo, vai trabalhar para o outro lado. Aí chega lá a menina lá da loja de imóveis, que tá bacana, não sei o quê, daqui a pouco, olha, patrão, recebeu uma proposta de mais grana, patrão. Sabe por quê? Porque lá também eu já vou fazer a rede social para ele, já tudo. Cara, e é isso aí. Aí você vai falar, isso é uma realidade? É uma realidade. É uma bolha? É uma bolha, Gustavo. É uma bolha. Isso não se sustenta, entendeu? E tanto na publicidade quanto no dia a dia, você de casa, você precisa ter segurança nas suas atitudes. Por isso que a RB Blindagens anda lado a lado com você, sua família, seus entes queridos, em qualquer lugar que você vai. Então, roda esse VT porque é segurança lado a lado com você. Depois desse VT maravilhoso, você tem que comprar uma BMW na Agulhas Negras e blindar na RB Blindagens, a melhor blindadora do mercado. Então, não perca essa dica e não fique de fora dessa. Carreira, sabe o que eu lembrei? Você estava falando muito do ABC Talk,
Programa diário. Você participa toda segunda falando de futebol, né? Isso, o quadro do VAR, eles chamam na hora do VAR, né? E eu entro cornetando, né? O Ale, aliás, mandar um abraço pro Ale Bernardo, um grande palmeirense doente, né? E o Inácio, que é grande corintiano. Antes da gente ir para esse papo de futebol, que tem papo de futebol aqui na minha pauta, eu queria que o pessoal da produção colocasse a foto do Talk para você que não tinha uma programação diária para assistir aí, ó, ABC Talk no canal ABC. A TV feita para você aí, ó. Todos os dias aí na palma da sua mão. Às 12h30. Às 12h30 até a 1h30 da tarde. Então aí você tem 1 hora de entretenimento puro. Lembrando, estamos em todas as plataformas, né? Você tá Android, iOS, no YouTube, no site. Então você não tem como não ter mais opções do que Até isso. Você assistiu o programa do Gusta no aplicativo do canal ABC, né? Galera, vai na sua loja de aplicativos do seu celular, tanto Android quanto iOS, e coloca lá, canal ABC, que você vai achar o melhor aplicativo e ó, na palma da sua mão, você só clica, dá um clique e você já vai assistir. Então, voltando ao assunto disso daí, né? Então tudo isso está incentivando, né, a audiência da televisão. Gustavo, eu convido a todo mundo que está nos assistindo. Caiu um avião agora. O UOL deu, o Bassi deu. Cara, a rede social toda deu. O cara vai colocar às 8h30 da noite o Jornal Nacional para saber se o avião caiu. Porque aí vai cair naquele mesmo tópico. Vai ter audiência na rede social, tudo mais, milhões de views, tudo mais, mas vai ter a credibilidade? Vai ter realmente a autoridade que você espera? Você está fazendo publicidade no melhor lugar, né? Na ESPM, da qual inclusive fui expulso, né? Mas eu te jogo lá para você 2 perguntas para você colocar em fórum lá. Por que o YouTube, que é considerado o streaming, né, do futuro e tal, é o maior patrocinador, né? Aliás, é o primeiro patrocinador, né, do maior evento da televisão mundial, que é o Super Bowl? Essa é a primeira pergunta para você fazer para os especialistas lá no fórum, tá? Essa daí Aí você fala para eles isso daí e fala assim, como é que o cara explica isso, né? O cara fala, fica difícil de entender se você é o YouTube, por que você precisa da televisão, né? Você precisa da televisão. Você está na FAAP também, não é isso? E a SPM, você não está fazendo curso na SPM? Cara, na SPM eu tenho muitos amigos lá, Fred, o Bruno... Mas você não sai de lá? Não saio de lá porque tem cada evento maravilhoso, mas publicidade estou cursando lá na eu fugi FAAP. da ESPM, tá? E essa história é legal também, cara. É que eu fugi. Eu fui fazer um curso lá e o professor me mandou embora. Falou, cara, você está prejudicando meu curso porque é o seguinte, as perguntas que você faz aqui, eu não tenho condições de responder e muito menos meu público. Ele me deu o certificado, produto, o curso está resolvido, beleza, você não precisa fazer o curso. Mas sabe o que é? Sabe que isso daí é verdade que você estava falando? Muitas pessoas em determinadas áreas são fora da caixinha mesmo. Porque quando você pega, por exemplo, você é um cara muito criativo, toda semana eu tô com você. Você estar perto de alguém criativo, que é algo diferente, é uma pessoa que tem outra luz, outra vibe. É difícil até pro professor, porque o professor ele tá num meio que ele é naquela mesmice. É mais do mesmo. Gustavo, é exatamente o que aconteceu. É mais do mesmo. E você chega com aquela visão ampla. Você não vai estar com aquele... É igual na antiguidade, né? Os cavalos usavam os cabrestos. Você não tá naquela visão fechada. Porque ele era a mídia da DPZ, o professor. Ele era uma referência do mercado do ponto de vista de programação de mídia. Mas ele vinha de uma linha de ensino que não contemplava o dia a dia que eu estava. Eu estava vindo de uma agência pequena, onde a gente buscava os maiores descontos possíveis para oferecer aos nossos clientes. Diferente de quando você está trabalhando com contas grandes, que os descontos são diferentes, é uma situação... Né, TV Globo, por exemplo, você fecha uma cota de TV Globo praticamente sem desconto. TV Globo é uma coisa de valores astronômicos. Então, era uma realidade, né, mas foi bem interessante. E depois... anos depois bateu na minha porta para ser meu sócio, o professor. Aí, ó, então juntou o útil ao agradável. É interessante isso, né? E Carreiras, você, voltando, né? Você falou um pouquinho de TV Globo. Você criou a TV Corinthians. Isso. Como um grande corintiano, como é que foi criar uma TV de esporte? Falar realmente de um time específico, mas, na minha visão, era uma vibe diferente, outro nicho, porque TV Mais...
vamos dizer assim, um canal regional, algo grande, mas que tinha uma programação diferente. Então, você poderia ter um talk show, poderia ter um programa parecido com o ABC Talk, um programa parecido com o Pânico, você tinha uma variedade. Na TV Corinthians, como é que era? Bom, vamos lá. A TV, voltar a falar assim, eram nichos, também nicho, né? A TV Mais, no caso, uma TV de nicho. Nicho qual é? O regional. Fazer o melhor canal de TV regional do país e a gente conseguiu fazer. A TV Corinthians tem o nicho, né, de uma nação, né? De ter o nicho de uma nação. Então, basicamente, eu cheguei para o Corinthians e falei, olha, eu pretendo fazer aqui uma Sport TV para o Corinthians. E foi o que a gente montou. A gente pegou lá o segundo andar, que era um lugar sujo, cheio de poeira, cheio de tranqueira, até um prédio moderno, mas você falava, meu, como é possível isso? Reformou tudo, montou estúdios, montou a área técnica, fez um negócio maravilhoso, né? E com programação. Aí a gente tinha um jornalismo diário, que era o Timão News às 10 horas da noite, todo dia, Gustavo, de segunda a sexta-feira. Era o que acontecia na vida do Corinthians. A gente transmitia jogos de futebol de salão, de basquete, a gente transmitia jogos do futebol americano ao vivo. A gente tinha o CT, olha só para você ver, o CT era fibrado com o Parque São Jorge, né? E a gente acompanhava os treinos ao vivo. A gente estava na operadora Vivo, na Oi, na Vivo e na Oi. A gente já estava em negociações para entrar na NET, inclusive, né? E assim, deixar claro, a TV Corinthians, ela não era um canal de YouTube, ela era uma televisão. Porque o pessoal confunde muito, eu sou TV isso, eu sou TV aquilo, TV no YouTube. Cara, é assim, as pessoas colocam um nome em algo, eu jamais faria isso, entendeu? Colocar algo que não tem nada a ver. Você não pode pegar e falar assim, eu tenho a TV do Bassi. Cara, não é. Pode falar que é um canal, aí tudo bem, entendeu? Algo digital, mas não TV. Tudo bem, mas TV você não pode. TV é conteúdo sequencial contínuo. Isso é uma emissora de televisão. Isso é uma programação de televisão. Tá? Isso sim é uma televisão. Então aí você fala, bom, então tem lá um canal. Então no caso da TV Corinthians, você colocava lá na Vivo, no canal tal, estava passando programação. Podia ser ao vivo, podia ser... Agora, coisa engraçada... eu estava lembrando, hoje ele está no Estádio 97, junto com a Letícia, que também trabalhou comigo, o De Paula. Primeira vez que ele foi narrar o jogo, era um jogo de futebol de salão do Corinthians, e eu chamei ele e falei, olha, deixa eu explicar. O gol do Corinthians, você vai esgoelar a sua garganta. O gol do outro time não tem, é gol. Ele assim, mas como é gol? Ele assim, você vai falar assim, gol. Mas sem emoção? Falei, aliás, super sem emoção. Algo sutil, né? Bem sem graça. Sem graça, é isso aí, bem sem graça ele. E aí nasceu essa onda que um monte de gente hoje, estou falando há 12 anos isso, 12 anos, não mais, quase 14 anos já. Foi 2011, 2011, 2012. Então você vê, coisas que eu criei lá atrás. O Corinthians jogava, Gustavo. Era jogo do Corinthians passar o jogo ao vivo na televisão. Obviamente que a TV Corinthians não tinha os direitos. O que entrava na tela? Entrava uma tela preta escrito o seguinte: vá assistir ao jogo do Corinthians. Nada é mais importante. Então o que eu ia poder pôr no canal da TV Corinthians para concorrer com o jogo do Corinthians? Só faltou colocar o brasão do Corinthians. Não, a gente tinha a marca, assim, a gente fazia. Mas é isso. Entendeu? Não fazia sentido. O Corinthians vai jogar, eu vou pegar e vou colocar lá o jogo de basquete do Corinthians. Então, pessoal, a primeira vez foi engraçado que o André Sanches viu isso, né? Ele, caramba, Carreiras. Eu falei, Andrés, tem alguma coisa mais importante nesse momento que o jogo do Corinthians? Para o corintiano? Aí ele deu risada, não. E era uma coisa marcante, entendeu? Então, 2 vezes por semana, entrava a tela black com a mensagem. Nada é mais importante que o jogo do Corinthians. Tinha que voltar essa TV Corinthians aí, hein? Foi espetacular. Só os jogos a gente cresceu demais, a gente fez um trabalho muito bacana, a gente tinha transmissão de jogos ao vivo, chegamos a transmitir o Corinthians principal ao vivo em amistosos, era uma coisa muito bem feita, só que esse foi o grande problema. Muito bem feita incomoda alguns. E aí quando a TV Bandeirantes chegou junto para assumir o projeto, foi assinado na mesa que a Bandeirantes ficaria com o canal, eu ia ter uma participação menor, e dali para frente ia tocar.
E eu cometi um erro, que eu que eu falo para todo mundo isso, viu, Gustavo? Isso é um erro de vida. Eu assinei o distrato antes do Corinthians confirmar, né? Eu acreditei no Corinthians porque eu achei que eu estava fazendo negócios com pessoas de boa fé, né, seu Mário Gobi? Eu achei que o senhor tinha boa fé, né? E aí, simplesmente o seguinte, a TV Bandeirantes também achou, tanto é que se você procurar no Google, você vai ver que está lá, TV Bandeirantes assume TV Corinthians. E aí o que aconteceu? Deu 2 meses, 3 meses depois, ficaram enrolando e simplesmente me chamaram lá e falaram, acabou assim, ó. Acabou, e nem o Mário Gobi teve a capacidade de olhar para a minha cara e de fazer isso. Mandou um assessor de imprensa, né? Que era um Zé Mané que tinha lá, e falou assim, olha, o canal acabou. Eu falei, mas como acabou o canal? Tem o contrato? Não, acabou. Você assinou o distrato, acabou. Mas eles não te deram nenhuma devolutiva antes disso? Só chegaram e falaram que acabou? Exatamente. Bem assim, tipo assim, mau caráter. Foi um absurdo que fizeram. O Mário Gobi não foi capaz de chegar na minha frente e falar, olha, desculpa, mudou, o vento mudou, tal, não sei o quê, entendeu? E ficou isso. A Bandeirantes me cobrando, né? Carreiras, e aí? Aí eu falei, ó, me chamaram lá para dizer que acabou. Aquilo fez um grande estrago no meu grupo econômico, entendeu? A gente tinha uma grande aposta em cima da TV Corinthians, né? Mas fazer o quê, né? Eu sou um cara que eu gosto de arrumar problema com gente grande, né? A gente arrumou problema com a Apple, né? Então, caramba! A TV+, quem que é a Apple hoje? A Apple TV+, vem da onde? Eu só criei essa marca em 2006, a Apple criou agora, e aí? Ó, galera, aqui é conteúdo atrás de conteúdo, e ó, é aquelas gafes, né? Sabe aquela facadinha, aquele, né? Só uma treta, né? Uma briga com a Apple. Pô, só a Apple. É pequena no Se acordar mercado. um dia, vai lá no NPI, olha, sua marca foi tomada pela Apple Incorporation. Caramba, bom, né? Que coisa. E, como ó, é que você briga com um cara dele? Não briga, né? Mas... Não dá. E antes da gente continuar esse bate-papo maravilhoso, você aí, corintiano, São Paulino, santista, né? Porque a gente tá falando do Corinthians, mas o programa do Gusta, ele aborda todos os times, todos os padrões. Você que quer comprar, vender ou alugar um imóvel, você tá precisando de Pantera Imóveis, a imobiliária mais tradicional aqui do Grande ABC. Então, roda o VT. Pantera Imóveis, instinto que faz história. Galera, Pantera Imóveis, a melhor e mais tradicional imobiliária aqui do Grande ABC. Então, pega essa dica e não fique de fora dessa. Carreiras, que baita bate-papo hoje, hein? Legal, né? E eu que sou corintiano, tô mais que feliz hoje, honrado. Cara, é um projeto que caberia. Hoje tem o canal Corinthians, né? Eles colocam Corinthians TV é um canal, então tem alguns vídeos que eles fazem, tudo. Aquilo tudo tá errado. Você entendeu? Aquilo tudo tinha que estar num canal de televisão, né? Mas assim, hoje, infelizmente, tem pessoas lá que não tem a cabeça legal. O pessoal está usando o Corinthians em relação para se aproveitar. Vamos ver uma hora, de repente, que isso mude. Talvez eu tenha interesse de voltar a conversar com o Corinthians. Eu acho que tudo é administração também, né? Sim. Se bem administrado um negócio... Não, cara, tem muito potencial. Tem muito potencial para ser feito, a marca Coisa é muito grande, mas, infelizmente, as pessoas usam para outra forma. Galera de casa, vou pedir pro pessoal da produção colocar uma foto do Instagram do Carlos Carreiras aí para vocês seguirem, acompanharem, porque ó, tem vídeo detonando o time rival também lá, né, no seu Instagram. Não, veja bem, ó, deixa claro, eu não falo mal do Palmeiras, eu só falo a verdade. É de fato, né, se perder, você vai lá. Mas tá certo, tem que falar mesmo. Não, falo a verdade. Nós como os corintianos, aí ó, você aí que tá atrás de um conteúdo, fora o programa do Gusto, o ABC Talk, segue o Carreiras aí, ó, é conteúdo diário, ele que tem vários cortes aí, falando bem do Corinthians também, e seus cortes estão bombando, hein? 200 mil visualizações, falando do Corinthians. Tem aquele lá da polêmica que pegou, né? Ó, galera, a gente vai dar um spoiler que teve uma polêmica, mas se você ficou mais curioso e quer ir a fundo realmente, vai lá, acessa o Instagram dele, coloca lá Carlos Alberto Carreiras que você vai descobrir. E tem uma foto aí que a produção me avisou de um craque que você conheceu. Eu queria que você contasse um pouquinho mais sobre ele. Ele que faz eventos aqui também no Grande ABC, junto de amigos que nós temos em comum. Vou pedir pro pessoal da produção colocar a foto do craque junto com o Carreiras, porque ó, a foto eu não sei nem se vai carregar, hein, de tão pesada.
Olha, ó, só craque nessa foto aí, ó. Ô, você não vai fazer aquele negócio que jogou mais, não? Jogou mais? Galera de casa, quem que você acha que jogou mais aí, ó? Hã? Não, o De um lado, um dos Ricardo... maiores jogadores, do outro, Ricardo Oliveira. Não, o Ricardo Oliveira jogou mais que eu. Não, o cara é craque, hein? Ele O cara jogava. foi craque. Olha, esse aí, cara, tinha que ter feito no Corinthians uma baita de uma jornada que seria um dos maiores jogadores da história do Corinthians, mas infelizmente não deu certo. Mas aí o Corinthians... Jogou muito contra o Corinthians várias vezes, baita jogador, puta jogador, sempre... assim, importante, tem uma grande figura, né? E o Corinthians, sabia que esse ano eu acho que vai engrenar, de fato? Mas o Corinthians vem, o ano passado foi bem. Foi, mas eu acho que ele vai pegar uma crescente agora diferente. Eu acho que ele vai realmente embalar, ele vai conseguir, não é nem a gestão, eu acho que ele vai conseguir conciliar departamento técnico com a estrutura realmente de fato e vai conseguir ir bem no Campeonato Brasileiro, no Campeonato no Paulista, na Libertadores. O elenco do Corinthians não é ruim. Ele é. pegou um técnico que está fazendo um trabalho legal, né? Olha, da forma como ele deixou antes da Copa do Mundo, deixou o time entre os 10, na primeira parte da tabela, está bem na Libertadores, está bem na Copa do Brasil. Então você vai falar o quê, trabalho do Diniz? Não tem o que falar. O Corinthians não está melhor porque o trabalho do Dorival Júnior prejudicou muito, né? Aí você vai, tá bom, beleza. Aí você vai criticar a administração do Corinthians. A administração do Corinthians atual, ela está fazendo o que ela pode, né? Ela pode. Agora, o que a administração de Duílio Monteiro Alves fez no Corinthians, simplesmente, ele arrebentou o Corinthians. Ele acabou com o time. O pessoal fala muito do Andrés. Não tem Andrés. Quem arrebentou o Esporte Clube Corinthians chama Duílio Monteiro Alves. Ele arrebentou com o Corinthians. E aí a gente está aí até agora. E deixando só problema. Então, para quem está hoje, sentar lá e administrar, não é fácil. Não é fácil. Podia estar melhor. Você condena muito. Os caras me trazem jogador de futebol inglês. O primeiro inglês a vestir a camisa do Corinthians, o inglês. Mas o outro não era inglês. O outro jogou no campeonato inglês. Aí vai gota o quê? O gringo da favela. Gustavo, vamos lá. Você está trazendo um cara da Premier League, o cara jogou na seleção da Inglaterra, ou seja, você tem um jogador que você fala da favela de todos. Vamos pegar esse jogador, vamos fazer uma coisa um pouco mais sofisticada para valorizar mais a marca. Não, é o gringo da favela. Então tudo é favela para os caras, bicho. É uma mente desse tamanho lá. Por isso que quando eu fiz a TV Corinthians, eu não dei espaço para um monte de nego. Carreira você não trago, porque o cara pequeno, Corinthians, mas por que você não trago? Não trago. Não faz sentido, cara. O Andrés me ligava e falava, Andrés, aí o Andrés, concordo com você. Concordo com você. É isso que eu fazia. Visão eu dava justificativa. Visão de negócio. Claro, cara. Tá cheio de cara que só se aproveita. Gustavo, tem cara que monta rede social. Monstra. Bomba. Quanto cai no cofre do Corinthians, Gustavo? 0. Tem jornalista aí que lança livrinhos, olha o livro da história do Corinthians, 1, 2, 3, 4, 5, 20 anos lançando livro, critica o Corinthians, arrebenta o Corinthians e não sei o quê. Quanto caiu na conta do Esporte Clube Corinthians Paulista? 0. É isso, cara. É esse tipo de coisa que eu condeno. São situações, né, que recentemente a Rádio Bandeirantes anunciou que não ia falar mais Neoquímica Arena, né? Aí foi uma coisa que gerou uma baita polêmica. Mas quando eu estava lá com a TV Corinthians, eu cheguei para o Rosenberg e falei, Rosenberg, a gente tem que chegar e colocar um limite nas rádios. Mas qual era o limite? Olha, se não pagar, não vai transmitir o jogo. Não, mas a gente não pode evitar isso. Não você pode deixar ele transmitir o jogo. Só que se ele falar da Coca-Cola, ele tem que pagar o Corinthians. E desde lá ninguém teve essa visão. Hoje, se a gente agora decidir aqui, montar uma rádio, credenciar nas assessorias de comunicação da federação, fizer tudo direitinho, a gente está lá cobrindo o Corinthians, metendo o microfone na boca do jogador e daqui a pouco está com o negócio bombando. Não existe critério. E quanto cai na conta do Corinthians? Aí os caras vêm com aquele papinho, não, mas isso é jornalismo. Não, isso não é jornalismo não, cara. Jornalismo é você dar informação do que ocorre. Agora, você querer se usufruir disso daí, você tem que pagar, cara. Essa é uma situação. E o pessoal não quer pagar. Não, eles querem criticar. Vamos criticar o Corinthians, vamos criticar. Milton Neves, meu amigo Milton Neves. 40% da fortuna do Milton Neves, pode botar 40% ou 50%, vamos falar 40%, vai para não bater no 50%. Se deve ao Esporte Clube Corinthians Paulista. Foi a vida dele falar mal do Corinthians, pegar no pé. Né? Ele, quando ele estava lá, aquele negócio lá, Gustavo, ele falava, o time da Marginal sem número. Eu, nessa época, isso se acabou graças a mim. Porque eu cheguei para o Andrés e falei, Andrés, nós vamos arrebentar o Milton Neves na TV Corinthians.
ele nunca mais ele vai falar Marginal Sem Número. Aí o Andrés mesmo falou com ele, aí o Milton... Aí parou. Porque ele fala, o negócio dele é aquele time lá da Marginal Sem Número. Pô, como Marginal Sem Número? Tava no Esporte Clube Corinthians Paulista, puta, uma baita de uma tradição, que justamente representa 40% da fortuna dele, Milton. Milton, a gente brinca com ele, que sabe. Aliás, mandar um beijo para ele, que hoje inclusive está com a Letícia Beppler, lá, fazendo o programa na Revista Oeste, né? Eles estão com uma programação lá na hora do almoço, e a Letícia, que com todo o carinho do mundo, hoje é a Lelê do Estádio 97, né? Muito orgulho dessa turma, viu? O pessoal cresceu muito. Bastante, bastante. A gente, vamos dizer, a escolinha aqui do ABC foi bem legal, viu? Graças Escolinha a a gente Deus. tem bastante legal. Caeiras, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui no programa do Gusta. Pra gente finalizar da melhor maneira possível. Para os futuros jornalistas, publicitários, apresentadores, corintianos, que querem montar realmente uma emissora, que dica você dá? Pô, você quer montar uma emissora? Pô. Nesse mix, né, que tá no jornalismo e pense em ir pra essa área, que dica você daria para esse público aí? Cara, é assim, eu sou um cara publicitário que eu montei uma televisão por causa da visão comercial, né? Você tem que ter uma visão comercial, senão você não consegue montar. Se você pensar em montar, hoje em dia, em relação a tentar por algo de programação só, para ir buscar dinheiro, você não consegue. Você tem que fazer nicho, procure nicho. Esse é o negócio. Você tem que pegar um nicho e explorar, entendeu? Porque você tentar hoje, vamos montar uma nova rede de televisão no Brasil, né? Só se tiver muito dinheiro para queimar. Mas muito dinheiro mesmo, porque senão não vai dar certo. Não programação, game, né? Programação, tá? Vamos ser sinceros, quem ganha dinheiro com programação no Brasil? É a TV Globo, tá? E a TV Bandeirantes. Mesmo assim, a TV Bandeirantes tem muito horário de evangélico, mas, né? Mas assim, não é que é muito, ela tem um horário evangélico no horário 9 horas da noite. Record, o negócio da Record é televisão, Gustavo? Não é televisão. SBT, o negócio da SBT é televisão? Não Negativo. É televisão. Agora está tentando ser. Agora está tentando ser. Porque agora o Silvio Santos faleceu, entende? Eles estão tentando agora se virar. Mas o negócio, então, até então, era mais uma das empresas do grupo. Você entendeu? Você vai falar, outro grupo. Rede TV. Você pode falar que é televisão? Com trocentas horas por dia direcionadas a religioso, né? Você fala, caramba, como é que pode? Você tem programas ótimos. Em vez de você abrir espaço para programas melhores, vai lá e vende para a igreja. Você fala, é difícil isso, cara. Então, vamos botar programação. Então, fica difícil você falar, a Rede Vida de televisão, que é uma das maiores coberturas do país, é católica. Então, se você pensar mesmo assim de programação, você tem a Globo. Essa sim, precisa fechar a conta. Quanto custa os artistas, né? Você vai fazer por cento de custo. E é aquele profissionalismo que é, né? Você pode falar o que for, mas você não tem dinheiro de igreja dentro da Globo. Realmente é a programação que eles que responde. Os caras são competentes. É a quinta maior emissora do mundo. Os caras são competentes demais. Gigantesca. O pessoal reclama, mas a Globo não sei o quê, a Globo não sei o quê. Cara, a Globo é a Globo, não tem jeito, cara. Não dá, eles são espetaculares, os caras são competentes, pô. Aí, Gustavo, quando a gente fazia programação de mídia, imagina você ter que comprar um produto, olha só como é difícil. Você compra uma programação Brasil inteiro e você faz na Globo, na Bandeirantes, na Record, não sei o quê. Você tem que comprar um serviço de check-in nas praças que está veiculando esse comercial para saber se entregaram o comercial. Cara, é um negócio maluco, é um estelionato de 171 isso. Né? Mas tinha que pagar. Porque senão os caras... Aí você fala, a Globo precisa disso? Não. Mas as outras você precisa. Aí você vai falar, mas o SBT fazia isso, a Record... Faz, não é que são eles, são as repetidoras deles. Então o cara, lá em Belém, o cara, não saiu o comercial. Tá aqui no check-in, ó. Aqui, ó, não vou pagar, bonitão. Mas você vê, é uma coisa muito louca, porque teoricamente você vende uma coisa e não entrega. Aí, olha só, você compra um produto, imagina o seguinte, você vai vender lá 20 dúzias de banana, me entrega 20 dúzias, você tem que contratar um cara para checar a parte, um terceiro, para saber se realmente nas 20 dúzias tinha 20 vezes 12 bananas. E vai acabar pagando e gastando mais. Mas exatamente isso. Então, assim, é um mundo de mídia, você vai falar, a Globo porque ela é séria? Por causa disso. Mas os caras falam que a Globo... Cara, a Globo só tem uma coisa que vai dinheiro para a época da audiência. É isso que ela faz. Eu tenho meus atritos com a Globo em relação a algumas coisas, que nem na TV Cores ela podia ter apoiado. Mas assim, ela não apoiou a TV Cores como a gente deveria. Mesmo assim, ela foi parceira, tá?
Não que ela não tenha sido, mas ela podia ter apoiado mais. A TV Bandeirantes, a gente fez uma grande parceria para levar para frente a TV Corinthians. Mas aí depois, infelizmente, a administração do Corinthians não quis, né? Galera de casa, se você gostou do episódio de hoje, gostou, tio Carreiras? Gostei, foi ótimo. Você é fantástico, Gustavo. Ó, eu estou aqui dando entrevista, tá, para um dos novos talentos da TV brasileira do futuro. Esse futuro já está acontecendo no canal ABC, mas eu tenho certeza que logo, logo ele vai estar numa emissora grande aí, apresentando o programa. Se Deus quiser, do canal ABC para o mundo. Então, se você gostou e quer saber um pouquinho mais sobre o Carlos Alberto Carreiras, siga ele nas redes sociais, acompanha, vê corte do Corinthians. Ele tá toda segunda com um papo inédito de futebol, de VAR, né, do Corinthians principalmente. Na verdade, a polêmica do dia, né? A polêmica do dia. Então, coloca lá canal ABC, 12:30, toda segunda-feira você vai ver o Carreiras lá na telinha do seu celular, da sua televisão. E é papo, é um conteúdo a mais, né? A parte. Você fala por si só. Não, eu sou um corneteiro, isso sim. Não, mas eu vou falar por mim. Eu gosto do conteúdo, eu assisto, então tenho certeza que você aí de casa também vai gostar. Boa. Carreiras, mais uma vez, muito obrigado pelo Tamo seu aí. tempo e disponibilidade. E um beijão aí pro pessoal do canal ABC. Obrigado aí pelo espaço, tá? Pessoal, lembrando, estamos aqui com episódios inéditos toda terça-feira, 9:30 da noite, às quintas, às 8 da noite e aos domingos em 2 horários, à 1 e às 8 da noite. Então, você não perde conteúdo, você tem conteúdo aí toda semana. Não esqueça de acompanhar o canal ABC em todas as redes sociais. E ficamos por aqui. Até a próxima, galera. Fui!